Como é hoje, né? Então, por que que eu resolvi? Achei muito interessante nessa coisa de festa, né? De final de ano, das situações, né? Eu até coloquei no grupo, que me pediu, né? E eu achei muito interessante, por quê, né? E eu fui dar uma pesquisada, o quanto realmente, né? Nesses dias, o quanto as pessoas ficam é, com algumas situações relacionadas a todas essas festas. Então, como é isso para vocês, né? Vocês querem escrever aqui no chat também, tá? Como é isso para você, né? Como é essa questão do Natal, do Ano Novo? E eu vejo, assim, dentro da área terapêutica, as pessoas vêm muito buscar ajuda nessa época. Por que uma das coisas? Porque mexe muito, porque até eu fui dar uma olhada, né, com a constelação, com tudo isso, com o Natal, com o Ano Novo, com festa em si, né, com as datas. E o que que acontece? O que que as festas despertam em cada um de vocês? Né? Então, escreve aqui para mim no chat, o que que ela desperta para vocês em cada um? Né? Ela vai despertar memórias emocionais, então elas ativam. Então, o que que é, principalmente essas festas de final de ano, o que que como elas não são só datas, né? Ela vai despertar o quê? Expectativa não atendida, culpa por não ir e se vai. Melancolia. Então, quando, né, eu tinha minha mãe, o que que eu percebo disso? Isso sempre em constelação. O que que acontece, né? A mãe, as pessoas falam isso, né? Porque quando eu tinha minha família, quando a minha avó fazia aquele Natal, aquela festa, todo mundo era feliz. Bom, e aí, isso tudo, o que que vocês precisam observar? O que que isso cria a partir disso? Né? Que dores são essas? O que memória que é essa? Porque às vezes, o que que também eu já constelei? Às vezes é briga. É uma memória de estar todo mundo junto, mas mesmo que estivesse brigando. E aí não aceita que aquilo mudou. Então, o que que acontece? Porque o que que acontece? Nós tivemos essa bênção, eu falo, de vir de família que tinha essa união. Só que hoje, nós estamos vivendo em outro mundo. Totalmente diferente, já começa pela comida, né? Então, lá atrás, só comia algumas comidas dia de Natal, de Ano Novo. Hoje, a gente come todo dia, se quiser. Então, e aí não entende que hoje a família diminuiu. Ó, sensação de deixar alguém triste, necessidade de validação ou idealiza o Natal perfeito. Aí eu vi uma pessoa falando, eu também achei muito interessante, para quem tem tudo esse saudosismo, né? Ou quando eu era criança, ou quando tinha a casa da minha avó, ou, né, ou ia na casa de uma tia. O que que é falado? Para nem assistir coisas de Natal. Por quê? Porque cria, mas eu penso ao contrário. Tem que assistir, mas assistir com uma sensação, com uma situação que aquilo é tudo uma fantasia, né? Então, esse saudosismo, se a gente não curar isso, vira um sintoma, ele vira uma doença. Por quê? Porque o Natal ele não vai sair daqui, a data de Ano Novo não vai mudar, não vai mudar. Ele vai continuar. O Natal e Ano Novo vai continuar. E aí, quando vai continuar, o que que acontece? A gente vai ficar com aquele sintoma. Então, a gente precisa trazer o quê? Principalmente nessa época, a nossa adulta. E entender e conversar com as nossas partes que já morreu. Por quê? É deixar aí? O que que mudou agora? Quem que eu vou? Igual aqui, né? Eu não tenho ninguém. Então, eu acho que depois que eu mudei aqui, Natal eu nunca mais fui para o Socorro. Acho que fazia 8 anos, eu cheguei a ficar final de ano sem dinheiro para ir. Já aconteceu isso numa época. E aí, depois que minha mãe faleceu, aí menos que eu fui. E aí, o que que eu fiz aqui em Taubaté? Eu comecei a acionar algumas famílias. E aí já fiquei em casa também,
né? Não quis sair, em alguns anos eu também não quis sair. Mas é entendendo que não existe mais aquilo. Então, eu tenho que trazer a minha adulta e meu adulto, igual a constelação. O que nós levamos para a constelação? Aonde está o problema? Então, até isso a gente pode constelar, tá, gente? Até um sonho ou até um saudosismo. E aí, o que acontece? Nada disso, ó. Elas vão ativar essas festas, vão ativar aquelas memórias emocionais, mas que está na onde? Na nossa criança, na nossa infância. Está na nossa ilusão. Então, o que está lá no final? O que está lá? Crianças que não ganharam presente. Crianças que esperavam Jesus, Papai Noel, um gesto ou um olhar. Então, é mais ou menos, a criança ela vive de histórias. Então, o que, que é? É mais ou menos a meia-noite da Cinderela, o Papai Noel. Então, o Papai Noel vai me trazer um grande presente, só que o que, que nós lidávamos? Com frustração. E uma hora, o Papai Noel também precisou ser desfeito. Então, tem muitas pessoas que criaram o Papai Noel na cabeça, esse Papai Noel nunca existiu, e ainda precisou ser desfeito depois. E ainda se sentiu enganado. Crianças que viveram festas como fingimento, tensões ou briga depois. Crianças que aprenderam. Se meus pais brigam, a culpa é minha. Então, o que, que acontece? O que, que acontecia nessas festas? Né? O que, que acontece nessas festas? Às vezes é as brigas, os fingimentos que estava tudo bem. E uma coisa que acontecia muito com a criança, que isso acontece muito em festa, os pais não querem ir, eles dão desculpa. Qual desculpa? A criança. Ou se os nossos pais, ou vocês, ou nossos avós, tínhamos nessa fase também brigas entre família, o que, que cria quando há briga entre família? Né? Vai criar o quê? De Natal. Eu preciso fazer as pazes, imagina que se for muito católico. E aí o que, que vai criar? Vai criar ali uma culpa que gera um sintoma desse sistema. E aí o que, que a gente carrega também? Carrega situações que os pais não puderam dar para a gente, ou um presente, ou uma situação. E aí, sempre a festa do vizinho, sempre o que o vizinho fazia, o que outra pessoa fazia. Ainda mais, na nossa época ainda não tem tanto como agora, mas agora tem tanto efeito, tem tanta coisa, tem isso. Então, o que, que isso vai criando na cabeça da criança, né? Somos nós. Então, isso o que, que gera, né? Pode gerar a criança, quando ela fica nessa festa, eu preciso agradar, eu sou culpada, se eu fizer mais, eles mudam, mesmo doendo, isso é amor. E aí começa também os conflitos de pessoas que foram separadas. A criança fica com quem? Pai ou com a mãe? Então, quando vocês pensam nesse saudosismo aí, né, o que, que vocês sentem, né? O que, que pesa no corpo, o que, que traz, o que vontade que vocês têm de fazer nesse Natal, nesse ano novo? Eu tenho vontade de sumir? Eu tenho vontade de não ver ninguém? Isso daí é um sinal muito profundo de que tem algo errado ou algo não está bem dentro da gente. Porque se eu quero sumir, inconscientemente eu quero morrer, eu não quero estar viva para viver mais essa dor. Por quê? Porque tem uma dor de muitos anos lá, nesse Natal, ou do Ano Novo. E nós adultos também no Ano Novo de hoje tomam muito cuidado que vendem para a gente. Principalmente no Instagram e principalmente esses montes de terapeuta. Qual que é? O ano novo pode ser diferente, mas a gente não precisa trabalhar, o ano que vem vai ser igual. Então, cria na gente, né, que o ano que vem vai ser melhor. Eu lembro quando foi, acho que foi a política, quando foi mudar de presidente, eu conheci gente que parou a vida. Por quê? Porque a hora que mudar de presidente, e ganhou quem ele queria. A vida vai mudar. Eu falei para ele, muito pelo contrário, vai continuar. A minha, eu vou ter que trabalhar, o outro, quem entrar lá dentro, a gente vai ter que continuar.
Então, não é o outro, é a gente. Então, a gente precisa desfazendo, né? Se vocês têm técnica ou não têm, ou está doendo, gente, constela esse saudosismo, constela essas dores, ou trabalha em terapia essas dores. Por quê? Porque todo ano a pessoa vai sofrer. Então, principalmente, o que eu trabalho? Principalmente quando a pessoa não tem pai e mãe, ou o pai foi embora, é dia dos pais, dia das mães, e Natal também pega muito. Natal e Ano Novo. Por quê? Porque, ainda mais hoje em dia, que acontece? Lá atrás, a nossa sorte é que a gente não tinha fotos, né? Então, hoje em dia, vou colocar a família Margarina no celular, no Instagram da vida. Então, se dói para vocês, não vejam. Ou veja com um olhar que, para foto, você também. Se você pode estar doente caído. Se vocês for bater foto, você faz o quê? Isso é trazer o adulto para conversar, tá, gente? Traz o adulto para frente da nossa criança. Por quê? Porque a gente. Quantas vezes vocês não fingiram uma foto? Então, entendendo isso, trazendo o adulto para frente, conversar com essa criança, entendendo sim que é natural que os idosos vão embora, as festas acabaram, por quê? Pode até chamar. Um exercício muito bom de fazer. Vocês podem pegar uma boneca de pano, ou pegar um travesseiro, ou pegar um objeto. Coloca a tua criança, não coloca ela muito pequenininha, não. Coloca ela mais ou menos, você quer um travesseiro um pouquinho maior, uma boneca um pouquinho maior? Coloque mais ou menos quanto teria uma criança que entendesse, 4, 5, 6 anos. Coloque. Coloque para conversar. Ou senta numa cadeira e coloca na cadeira do lado. Vamos conversar. Imagina ali a criança e fala para ela. Ou sente a sua criança e depois começa a conversar de voz alta. Olha, só que vocês conversam em lugar fechado, tá? Porque eu vou falar agora, enlouqueceu mesmo. Quem não tiver casa, vem aqui, senta aqui no jardim e conversa. Eu faço isso direto. Ó, oh, minha criança, então, né? Eu sei que Natal você não teve isso, porque só vocês que sabem a dor de vocês. Eu sei que você não teve aquele presente que você queria. Eu sei que o Papai Noel não veio. Eu sei que depois teve uma frustração que acabou o Papai Noel. Eu sei que você cresceu. Eu sei que você gostaria muito ainda. O que eu vejo muitas pessoas, o que elas fazem? Elas vão no lugar da, da avó, elas querem trazer toda a família para ela. Ela começa no lugar, você é uma dessa, Filomena, que traz a família, daí que é toda a família, não? Vocês conhecem gente, né? Que aí a pessoa faz aquilo e quer que toda a família vá. Só que a pessoa esqueceu que essa família, ela tem filhos, ela tem neto, ou ela tem genro, ou ela tem nora, e mudou o aspecto dessa família. Mudou. Literalmente o aspecto mudou. Então a gente precisa entender isso. E quando eu falo isso, o dia teve uma que eu fiz uma constelação, também eu vi alguns falando, né, desse tema, por isso que eu fechei o tema, né, do círculo para a gente fazer essa história. Por quê? Eu conselhei uma mulher que ela falou, a minha das maiores dores, eu falar para minha irmã, porque minha irmã é assim, ela quer que ainda continue o Natal da minha mãe, eu não converso com uma irmã, é uma família grande, e ela briga e todas as vezes eu vou de contragosto. O que ela começou a fazer? Viajar, para dar desculpa. Ela começou a viajar, ela é sozinha, ela é solteira, ela começou a viajar. Então, será que isso é bom também? Então, que dores são essas nessa época de festa? E isso é uma coisa sistêmica. E quem pega tudo isso também para cuidar? E aí, o que acontece? E quem pega essa, que quer fazer tudo, então ela está vivendo a vida dela ou ainda continua no saudosismo e vivendo a vida dos pais ou da mãe, que queria todo mundo junto? Isso é um peso
para quem faz esse movimento. É um peso muito grande. Por quê? Porque a família cresceu. Então, quem que vai olhar aí? Todos os irmãos casou, vai olhar, vai querer fazer outras coisas. O que, que acontece? Vem os netos, vem os sobrinhos, vem o sobrinho neto, nunca mais vai reunir. Vai ficar numa frustração muito ruim. Isso é uma outra coisa também para quem quer realizar. Então, que expectativa que a sua criança ainda cria? Qual fantasia, né? Que algo mágico vai acontecer. Então, nesse próximo Natal. Ah, então, uma outra decepção para quem é católico, né? Jesus vai nascer, não vai ter mais briga. E aí? Vai ter briga, sim. Vai ter rolo, sim. E aí fica na penitência depois, do Natal e do Ano Novo. E aí, uma outra coisa que enche muito, que também é uma dor, qual é? É a do presente, né? Dessa questão do presente, dessa questão da pessoa não ganhar, ou dessa questão que hoje virou, lógico que é a época que mais as pessoas ganham dinheiro, principalmente quem vende, principalmente com as crianças, né? Então tem uma dor profunda aí. E aí o que, que acontece? Esse vazio que cada um tem dessa época não vai ser preenchido. Por quê? Porque virou é uma ilusão, que vai reunir, que vai ser igual de novo, e vai curar esse saudosismo que ficou aí dentro. Antes era melhor com minha mãe, com minha família. Eu sempre falo isso, né? Quando a pessoa chega para fazer uma constelação e a pessoa fala, morreu minha mãe, morreu meu pai, eu pergunto, faz quanto tempo? Se for nessa época, se é o primeiro Natal e o primeiro Ano Novo, é uma das piores datas. É uma das piores datas. Por quê? Porque o primeiro ano sem minha mãe, o primeiro ano sem meu pai. Aí fica lá, no fim de viver o presente, fica lembrando de tudo. Eu lembro que eu não ia, né, para socorro, minha mãe ficava brava. Não, porque você, porque isso, porque aquilo. Eu falei, mãe, é Natal, mas é Natal. Quando passava o ano novo, eu ia, ficava lá uma semana. É Natal, é ano novo, é hoje, é amanhã, é dia. Vamos tentar viver o máximo que a gente pode normal. Lógico, ano novo você vai lá, celebra, que tá bem, celebra com quem for. Mas é uma outra mente, mas a mente dos mais velhos, não, tem que reunir, tem que estar todo mundo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então eu frustrei ela várias vezes, depois que eu mudei. E aí, uma dificuldade que aparece aqui, que a gente vê, principalmente nessas datas, é não aceito que acabou e que a vida mudou. E o nosso sofrimento ele vem por quê? Porque não aceitamos a realidade como é. Então, pensa aí, né? Fecha os olhos um pouquinho e pensa aí que realidade que você queria para esse Natal e para esse Ano Novo, né? Que vocês não têm. Então, o que que vocês têm aí, né? O que que vocês sentem aí, né? Que tem, que, que cria aí uma realidade e não vai ter essa realidade. Que dor é essa?
Então, coloca aqui para mim no chat onde que dói no corpo, o que que você sente. Se quiser abrir o microfone também pode abrir. Pode falar. No caso é diferente, né, Cleonice? Eu não fui criada com nada de festa, de ceia, de família. E hoje eu não faço questão disso, eu não quero. E aí você explicar isso para o outro, né? Exato, o outro que quer puxar a família, que quer todo mundo. Tanana, tanana. E não quer, você quer Então, ficar quietinho. Mas isso você pode conversar com a pessoa. Então, eu não fui disso. E eu não estou com vontade, mas olha para você ver como a gente trava a comunicação, né? Porque daí eu não vou falar, porque o outro vai ficar magoado. sim. E E porque é aí, desagradável, né? não é isso Ah, que é mas interessante, não é. A gente precisaria quebrar essa barreira com as pessoas. daí tem todo o contexto, né? De família, sobrinho, vó. Não. E aí a gente fica, daí fica na culpa. Vai, porque se sente culpado, chega lá, às vezes fica doente, às vezes não fica bem. Por quê? Porque se sentiu culpada. Não, eu vou, fico de boa, né? Mas de gosto, Isso. mas Entendeu? Então, é isso, entendeu? É observando e quebrando essa comunicação e dizendo que não quer, que é o outro que é desse jeito. E o outro, você pode perceber, quem faz esse movimento não fica bem depois, que quer reunir todo mundo. então, o duro que todo mundo também sou eu só, né? Não tem todo mundo também. Porque todo mundo mora longe, só eu. Então, É o que a Ana falou, me sinto frustrada, é isso mesmo. Então, a gente precisa aprender a olhar para a frustração e para aquele sentimento que vocês estão sentindo naquele momento. Então, observe esse ano, faz uma listinha. Como que você sentiu? e eu senti o bichinho do ran aqui. Por quê? Porque não comunica, porque não fala. Você vê como a gente vai alimentando o nosso bloqueio? É nessas horas que a gente percebe que alimenta. Gente, festa, essas coisas assim que a gente não vive todo dia, que a gente precisa prestar atenção. É ali que a gente descobre os nossos maiores bloqueios. Teve um dia que o meu irmão passou aqui e foi para a praia, só um tempo atrás. Mas eu fiquei tão brava. Só que eu tô aqui, eu converso sozinha, né? Eu ouvi eu falando, eu falei assim, eu não acredito que você está cobrando uma coisa que não passou aqui. Eu conversando comigo. Falei, meu, para de cobrar. Quantas vezes você foi socorro e também não viu ele? Quantas vezes você morou lá e não foi ver ele? Você entendeu? E olha para você, às vezes a gente está cobrando de uma coisa, daí na hora eu falei assim, deixa eu ver o que eu não lembro direito o que eu vi faz um tempo. Mas pode ser, né? Me veio aqui agora. A sensação de estar sozinha, daí eu devo ter conversado comigo. Foi uma escolha que eu fiz, né? Eu escolhi mudar de lá, então eu também tenho que pagar um preço. Entendeu? Então, o que, que a gente precisa fazer? É o adulto. Nós fizemos uma escolha. Eu vi também uma falando sobre isso no Instagram, não lembro, preciso começar a pegar os nomes, né, que eu esqueci. E ela falou o seguinte, ela falou assim, eu escolhi me separar, ela se separou, e os filhos, no final de ano, iam com o pai. E ela sentiu esse vazio de todas as festas. Aí ela se tocou, falou assim, eu preciso aprender a lidar com isso, porque foi uma escolha minha. Ou eu tenho que fazer as pazes, por exemplo, também dá um bom exercício, Filomena. Faz as pazes com esse passado seu que você não teve. E vai viver uma experiência. Tipo, olha, você não teve, tá tudo bem, era outro jeito, nossa família não tinha. Mas eu posso hoje ir com uma intenção de agradar. Não tem problema. É melhor ter uma intenção por trás, até de para agradar o outro, do que ir com muita resistência. Isso vai pegar. O que, que principalmente pega depois, que as pessoas ficam depois
depois de uma festa, fica gripada. Por quê? Porque chorou, queria chorar na festa, porque não queria ir. Você pode ver, muita gente fica doente depois de uma festa dessa. Aí fala que é bebida, né? Fala que é tudo isso, mas não é, tá? Tem o pernilongo aqui. Fala que é bebida e não é bebida. É esse saudosismo, essa tristeza, tristeza de ir. Então, é uma dor muito. E vem muito gatilho, tá? Então, nessa época de festa, presta atenção nesses gatilhos. Vem muito gatilho. Então, eu pensei em fazer aqui, depois, uma dinâmica. Eu vou explicar um pouquinho, né? Porque para quem vai assistir depois, do coração semente, para a gente trabalhar. Que é uma outra técnica, então vou fazer hoje o coração semente. Deixa eu mudar a dinâmica. Aqui a gente... Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa trazer essas verdades. O que Bert falava, né? O que Jesus falava. A verdade cura a gente. O que a constelação traz? Consciência. Então, o que eu preciso trazer? Eu preciso aprender a validar o que a gente está sentindo e trazer essa consciência de adulto ali, que as datas não vão mudar. Sempre vai ter Natal e Ano Novo. Passou o Natal ou Ano Novo, vai ficar com saudosismo e eu vai ficar frustrado, porque não foi diferente. Então, essa conversa é igual da comunicação. O que a gente precisa aprender? Conversar antes, durante e depois. Então, a gente vai dar uma palestra, o que a comunicação ensina? Eu tenho que observar a minha comunicação antes de ir na palestra, durante a palestra e depois, antes de eu fazer a palestra, durante a palestra e depois. Nessas festas, aprenda a fazer isso. Como que sente antes? Quando vai numa loja, quando vai numa festa, quando você vê o outro fazendo um monte de coisa, pensa nisso. Segundo, durante o dia, a noite, durante, o que pensa, o que está ali, o que está ali remoendo, o que vem na cabeça. E depois. E observa o que está sendo alimentado dentro de cada um. Que emoção, que sentimento que está sendo alimentado. Faz toda a diferença. E pode até levar para terapia. Por quê? O ano que vem vai ser a mesma coisa. Não vai mudar. Ou vai piorar. Eu tenho uma pessoa que ela fez aniversário. E eu esqueci o aniversário dela. Para começar a história, eu não faço. E é uma coisa que eu não fiz a lista do aniversário. Então é fácil eu esquecer. Só não esqueço quando tem Facebook, alguma coisa que eu lembro. Eu não fiz dos meus clientes. E eu esqueci. Só que eu lembrei no dia. Que ela faz uma data perto do meu e é uma data parecida com a minha. E ela ficou muito brava. E passou um dia, 2 dias, ela me ligou xingando. Eu falei para ela assim, a pergunta que eu fiz para ela, foi para ela, com quem você tá bravo? Não é comigo. Você não tá bravo comigo. É a sua criança que está brava com a sua mãe e com o seu pai. Eu não sou sua mãe. Então ela esperava, como eu era terapeuta, um ato do quê? Que eu fizesse a vez da mãe. Só que eu sempre ligo. Esse ano eu liguei no aniversário dela. Só que foi para ela, você não perguntou como eu estava, o porquê que eu esqueci. Foi um dia atípico. Dia atípico vocês já viveram. O adulto, qualquer adulto já viveu o dia atípico, não viveu? Capaz de esquecer o aniversário da gente. Se acontecer qualquer coisa no dia do aniversário de vocês, a gente vai esquecer o aniversário da gente. E aí, o que aconteceu? Bom, eu fazia aniversário depois, né? 20 dias. Pergunta se ela lembrando mesmo. Mas outro dia eu falei para você, eu podia ter ligado para você. Mas eu fui lidar com o quê? Nem todo mundo vai lembrar, cada um está vivendo. Que isso é adulto, cada um está vivendo o que ele precisa viver. Às vezes a pessoa está lá preocupada. E eu falei, mas eu liguei outro dia só para judiar. Eu não estou te cobrando, porque se eu te cobrar, eu falei para ela, eu tô te mostrando, como eu sou sua terapeuta e hoje eu sou sua amiga, eu estou te mostrando que também você esquece. É isso que o adulto precisa vir na frente e falar, papá.
para aquela criança que está na rebeldia, que ainda não ganhou um presente ou não ganhou Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É o que vocês não ganharam. Tem que perguntar para essa criança. O que, que não mudou no Ano Novo? O que, que tem ali que a pessoa esqueceu de você? Quem esqueceu de você? Lembra? Todo contexto ele muda o protagonista e o enredo. Como é que é? Muda o protagonista e o cenário. O enredo ele é o mesmo. Então, se eu estou aqui brigando com alguém, e aí o que, que acontece? Quando alguém briga com você, por exemplo, se a Filomena não for lá, né? Ela não resolve não ir. Quando a pessoa vem chamar a atenção dela, por quê? Porque se é só você, a pessoa colocou toda a expectativa da família dela inteirinha em você. Então, ela não vai cobrar você. O que, que ela vai estar cobrando? A família que não foi. Então, às vezes, a gente leva do outro essa consciência. E aí você pode, na hora, você quer quebrar o outro, tirar o outro dessa ilusão, peraí, isso não é comigo. Então, com quem é? Então, você vai numa festa, ou alguém fez algo lá, a pergunta é, o conflito que está na festa, ou eu ir ou não ir, é meu ou é do outro? Quando o outro vem te cobrar, ele está te cobrando ou você está representando alguém? Lembra? Mudou o enredo, mas mudou o protagonista. Você virou protagonista daquela pessoa. Eu lembro que eu tinha uma vizinha e o filho dela também mudou. Ela ficou muito apegada em mim. E aí eu tô longe, ela ainda é apegada em mim. Quando o filho dela mudou, ela ficou mais apegada em mim ainda. Então a gente tem uma tendência de colocar alguém no lugar. Então é só você, minha família. E uma outra coisa que mudou, né? Eu não sabia o que era. Eu também não tinha, né? Então eu não sabia o que era da meia-noite, como é que chama? Sumindo a cabeça agora Nossa, deu um branco? Quando faz de. A ceia. Eu não tinha ceia. Quando eu comecei a sair, e assim, Natal e Ano Novo, pra gente era só almoço, né? Então, outro dia eu almoçava, reunia a família Natal, num lugar, Ano Novo, Ano Novo, Natal é sempre na minha mãe. Acho que era Natal já, que daí eu já tinha mais grandinha, reunia na minha mãe. E eu, quando eu comecei a sair com 13, 14, me convidaram para ceia. Eu falei, o que, que é isso? E comia meia-noite. Gente, aquilo para mim era morte. Por que, que comia meia-noite? Né? E hoje eu vou nas festas que todo mundo comia meia-noite. O que, que aconteceu? Eles viram que não tem sentido. E começou a comer mais cedo. Então, você vê que as coisas a gente precisa adaptar e precisa mudar. Eu achava o fim do mundo comer meia-noite. Já porque não tinha e porque comia meia-noite. Eu acredito que tem muita gente que come meia-noite, né? Acredito ainda que tem muita gente que come meia-noite. Então, é essa observação. Então, eu tenho que entrar na não resistência da mudança. Então, o que, que a gente vai percebendo aqui? Uma outra coisa também que é muito fácil a gente aceitar é que a gente não quer que o outro sinta aquela dor, tá? E quando você está na festa, pergunta para tua criança o que que vem, principalmente no tempo que você está ali. O que que vem, que emoção que vem, que sentimento que vem. Por quê? É o que você viveu a vida inteira ou a sua frustração que você não ganhou aquele presente. Ou a frustração com o Papai Noel. Minha mãe dava só lembrancinha, né? Mas ela tinha, eu não sei o que ela pegava, eu acho que ela pegava o burro. E ela fazia as patinhas, sabe, a gente colocava a meia, né? E ela colocava um presentinho e ela fazia as patinhas. Então, para nós, realmente, eu lembro que quando eu não tinha mais, foi uma puta frustração, porque não tinha mais a patinha.
E aí, o que eu fiz? Eu não queria dar solução para as crianças depois. E também não foi bom, entendeu? Porque eu decepcionei demais. A hora que eu vi que não tinha Papai Noel, que ninguém trazia presente. Porque na minha cabeça, trazia o presente, era Papai Noel. Ainda ela fazia as patinhas no chão, hein? E nós sabia lá que era trenó, que não é. A patinha dali era qualquer, podia ser patinha de qualquer coisa. Então, é essa, sabe? É essas dores que a gente vai tendo. Então, vamos fazer um coração semente? A gente pensa aí em vocês. E quem for entrar depois, eu vou explicar o que é um pouquinho coração semente, que vai ficar lá gravada, né? Coração semente é uma técnica que a gente libera a memória de dor. Então, até quando eu vou fazer uma constelação, eu trabalho com a técnica junto com o cliente ali. Por quê? Já percebi que às vezes eu estou liberando ali e a constelação ela é liberada. Então a gente vai trabalhar a técnica frequencial semente é a memória de dor, aquilo que está doendo. Então escolhe vocês, vocês colocam aqui no chat para mim, se quiser abrir o microfone, que dor que você sente. Só não precisa falar a situação. Só que dor, se ainda é o saudosismo, se é a frustração. Quando vocês pensam em Natal, no Novo, qual dor que é? Quem for assistir depois também vale essa técnica. Então, coloque aqui também no chat que dor é essa de vocês. Ou pode abrir e falar também. Que dor é essa? É, dura dar o nome à dor, né? Aonde que pegou no corpo? Pode ser também. Às vezes a gente não dá nome à dor. Mas quando a gente fala sobre isso, aonde que pega no corpo? Aonde que dói? O que que dói? Ou o que que pesa? O coração. Meu, dá um nó na garganta, Cléo. A garganta também, ó, porque não falou. É. Eu acho que é uma solidão, um vazio. Vazio, a solidão. É da família que não Que não tinha, né? teve. A família é pequenininha, né? Aí dá vontade de chorar. Por quê? Porque tem uma dor profunda de final de ano de festas. Você pode ver, né? Muita gente escreveu lá que queria que falasse sobre isso e não está aqui. Por que, que não está aqui? E quem vai assistir depois também é no outra energia, porque não quer tocar nessa dor. Né? Então, ano que vem, eu quero ano que vem, como foi uma coisa muito marcante, o ano que vem eu quero montar alguma coisa mesmo antes, por mais um mês antes já, para trabalhar, ou um grupo, alguma coisa, de um, dois encontros, para trabalhar essa dor. Bem antes. Para ficar mais leve. E o dia das mães, dia dos pais, eu vou fazer isso também. Eu não vou trabalhar igual eu trabalho na semana, não. Eu coloquei para trabalhar algumas coisas um mês antes. Para quando a gente estiver na data, já estar mais leve. Porque é muito sofrimento. É um sofrimento de um mês antes. Você entrou em dezembro, você já começa a sentir se você for observar. E não vem porque não é fácil olhar. Mas se não olha, se eu não valido, eu vou me frustrar, eu vou envelhecer e aquela dor, aquele, é como fosse um bichinho, né? Ele vai aumentar. Então, eu vou pegar ali a Natália, né? O coelho, quem tem um coelho fêmea no, numa situação dessa, um ano depois, você imagina quanto coelhinho está lá dentro, né? Sim. Então, é sobre isso. Então, se eu não cuido e não olho para uma dor específica, então, que momento que a gente vai entender as memórias de dor ou dor? Quando a gente está vivendo. É a melhor fase de observar. É a melhor fase. Quando eu observo, quando eu vou numa festa, quando a gente faz aniversário, quando outra pessoa faz aniversário, ou quando aniversário. Teve um ano, eu perdi uma filha, né? E ela morreu 17 de agosto. Gente, eu esqueci. Mas o dia foi. Só que eu fui lembrar o outro dia. E aí, e a gente sempre, com a Heloísa, às vezes alguém, uma lembra da outra. Depois que aconteceu isso comigo, a gente faz isso, né? Sempre uma lembra a outra. E eu lembrei para ela, acho que ela estava fazendo faculdade, ela também esqueceu. Só que nós duas ficamos ruins naquele dia. Eu falei, ontem eu estava ruim, eu lembrei outro dia. Quer dizer, eu fiquei ruim o dia inteiro e não lembrei o que era.
que era a data de morte. Aí eu liguei para ela também, tinha esquecido. Aí a gente combina. Todas as vezes a gente vai lembrar. Ou a data de morte ou a data de nascimento, a gente vai lembrar. Uma da outra se esquece, tá? Ó, lembra que hoje é tal dia. Aí a gente fala, lembrei, sabe? Por quê? Porque eu passei mal o dia inteiro e não lembrava o que era. Mas você viu que o inconsciente sabia? Então, cada data a gente revive. Revive menos, mas revive. Por quê? Porque tem uma dor ali dentro. Então, eu vou ter que. A morte da minha filha, eu vou ter que conviver com isso. Porque é uma coisa que não volta mais. Como o Natal, os natais não voltam mais. Então, se eu não lidar com o saudosismo, se eu não lidar com a dor, aquela dor vai me matar lá na frente. Tem gente que fica doente nessas algumas datas por causa disso. Então, eu sempre pergunto para as pessoas, né? Então, uma coisa que eu faço muito, quem está conhecendo pessoas, né? Um relacionamento amoroso, já aconteceu também, tá? Da pessoa mudar em algumas datas. Aí eu sempre falava para a pessoa, pergunta para ela depois o que tem nessa data. Porque às vezes é morte e a pessoa não sabe. Então, você está conhecendo a pessoa, às vezes ela fica mal, ou até o parceiro fica mal nessas datas, porque ele sofreu uma grande decepção. Ou ele fica mais quieto, ou ele não quer comemorar, porque tem uma dor ele tem. Então tem que respeitar essa dor do outro. Porque o outro às vezes nem sabe que tem uma dor ali dentro daquele Natal. Ou daquele, principalmente se, ou daquele presente que ele não ganhou. Por quê? Porque como ele não sabe terapia, ele fala, ah, isso é bobagem. É bobagem. Eu vou ter dor disso. Então, ele sabe. Você sabe, ou quem está ouvindo essa live depois, sabe que a dor está ali dentro ainda. Tá? Então vamos lá. Então vamos fechar os olhos. Pensa na situação agora, na onde pegou no corpo, como é tudo que eu falei, né? O que mais pegou aí que veio para a consciência? Então a gente faz no coração semente uma abertura. Então lá do coração vai subir uma luz e vai lá para a terra. Lá do centro da terra sobe, vem para as pernas, passa pelo coração, vai lá no centro do universo. Ali no coração, você vai olhar daí para o lado direito, é toda a família do seu pai, o lado esquerdo é a família da sua mãe. Então, aqui tem um alinhamento horizontal. O do centro da Terra e do centro do universo é o alinhamento vertical. Na frente é o futuro. Coloca lá no futuro a data de Natal, de Ano Novo. Se você está fazendo depois do Ano Novo, coloca a data do outro ano. Ou faz com o passado. Na frente, você vai colocar a data desse ano. Quem fizer depois do Ano Novo, vai colocar a data do ano 2026. As costas vai ser o passado. Pense em todos os natais. Então, vocês têm. Então, eu tenho 52 anos, né? Eu tenho 51 Natal atrás. Como eu vou viver, a gente vai viver agora, então vocês têm tanta idade, é esse Natal. Vocês têm tantos natais atrás de vocês. Tantos natais. A sua mãe viveu quantos natais? Seu pai viveu quantos natais antes de se casar? Ali dentro tem uma criança também, dolorida. Os nossos avós viveram quantos natais? Então, a nossa questão de hoje pode estar relacionada com o futuro ou com o passado. Então, tem um alinhamento. Aí você toma 3 respiração, leve, não precisa ser profunda. Só presta atenção no coração, respirando no presente. 1, 2, 3. Eu vou abrir a frequência da respiração, do corpo físico, mental, emocional e do coração. E eu vou aplicar a técnica agora, depois eu vou pedir para vocês voltarem.
respirando, voltando, que se quiser ficar mais um pouquinho, fica. Quem voltou, conta no chat como é que você está sentindo agora. Como que vocês estão sentindo? Você aliviou, você percebeu que é vontade de chorar? Você aliviou o coração? Pode falar, Cláudia. Eu senti o calcanhar esquerdo. Acompanhar. E bem claro, assim, para mim, que é o medo de eu frustrar o outro. Não a minha, né? Eu tenho que. Mas por que a gente tem medo de frustrar o outro? Porque a gente se frustrou já muito. A gente sabe que a gente criou expectativa, porque é assim, né? Quando alguém convida a gente, pelo menos eu não sei vocês, mas se eu faço alguma festa, eu convido, a gente convida o que quer, né? Porque a gente não vai convidar ninguém, né? Que a gente não Sim, gosta. E aí, por que a gente não quer frustrar o outro? Porque a gente já viveu aqui. Por isso. Então, eu não vou frustrar o outro porque eu já tenho essa dor. Então, me doeu demais. Então, tem que olhar para a sua dor. E o que está por trás desse medo de frustrar. Eu lembro que teve um ano novo que eu ia passar com uma pessoa que, quando eu mudei, né, com uma família, ela me adotou também, que eu tenho várias famílias que me adotou. E aquele ano eu não fui. E ela ficou chateada, ela falou depois para mim, que ela ficou muito chateada porque eu não fui. Eu falei, olha, eu realmente não estava bem. E eu queria ficar sozinha. E a Bia estava em casa, e eu lembro que aquele dia eu fui dormir cedo, porque eu achei muito cansada, tinha subido em Santo Antônio, nem tinha subido lá na pedra com meu irmão. E eu falei que aquele ano eu não queria ir. O outro ano foi muito engraçado também. O que eu falo? Não pode falar mesmo, o outro ano foi não sabe da vida da gente. Ela falou que ela não foi na irmã dela. E foi um ano que ela queria ficar sozinha e fez toda a diferença para ela. Depois, nos outros anos, ela vai de novo. Porque às vezes ela fala para mim, se não tiver, ela fala, pode ir, mas agora eu vou em outra família adotiva, né? Então é muito interessante isso, né? Você vê que às vezes a gente tem vontade de fazer isso, de ficar sozinha, critica também o outro que está sozinho, mas no fundo a pessoa também queria ficar sozinha. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Então, será que eu estou criticando o outro está falando de mim? Porque eu também não quero fazer aquilo. Que bom, Ana, já deu uma trabalhada aí, né? Mas você vê que é uma questão sua que você pode trabalhar profundamente. Tá? Vai fazer diferença. Então, o coração semente, ele é muito rápido, né? Porque acho que a Natália fez, eu já fiz também. Ele é muito rápido, né? Ele atua naquela memória. Então, o que eu percebi de memória? A frustração muito, esperou muito no Natal, ou esperou que fosse diferente, esperou que o pai e a mãe não brigassem, ou esperou o presente, sempre esperou. Então, quanto ainda está esperando? E me veio muito saudosismo, essa coisa do saudoso, só olhando para trás, não está vivendo o que é a realidade, é pior ainda, porque quando eu não vivo a realidade, eu não registro essa nova realidade, ou eu tenho resistência dessa nova realidade, que agora é assim. Então, eu tenho uma realidade totalmente diferente. Minhas filhas, uma mora num lugar, outra mora no outro, uma trabalhou e ia. E aí foi muito engraçado, acho que faz uns 2 anos, quando a Heloísa trabalha na Natal Ano Novo. Nossa, mãe, foi então, é a sua realidade. Quer dizer que só porque você trabalha, você não precisa ir, entendeu? Olha aqui, né? Porque é a realidade dela, agora ela vai trabalhar. Como o Natal, para mim, era uma época de salão, era a pior data. Porque eu estava tão cansada que eu sentava e eu ia em qualquer festa que me convidasse. Festa, eu sentava e eu não levantava. Eu lembro que teve ano que a gente foi com a roupa de salão. Nós passamos a noite de Natal com a roupa de salão. Porque estava todo mundo cansado, a gente comeu, cada um foi embora dormir. Depois a gente começou a mudar, mas era assim. A gente gostava do ano novo. Natal, a gente não gostava. Eu não falava, eu chegava no final do ano, eu não falava coisa com coisa, tanta canseira. Então a gente fazia isso. A gente chegou, eu lembro que a gente teve um Natal que a gente bateu até foto. Estava todo mundo com a roupa.
tanta canseira que ninguém falou que ia, porque estava todo mundo com fome, fomos comer, vamos desse jeito mesmo e vamos embora. E, tipo assim, depois a gente começou a parar, viu que não levava a lugar nenhum, e começamos a parar. Por quê? Porque eu também estava querendo fugir de alguma coisa. Então, tem muita gente que vai trabalhar ou vai viajar porque está querendo fugir. Aquela realidade que existe. Né? É uma boa desculpa, mas é uma. Então, o Coração Semente trabalha nessas memórias. E eu vi que tem tanta memória, fiquei até com vontade de fazer um gosto de fita e feito um grupo, porque eu não sabia, não é só o campo de vocês, a gente entra no campo maior, né? Que eu sei que já entra no campo de quem vai fazer depois, mas é muita dor. Essas datas traz muita dor. O gatilho é muito profundo, Ana, pode ficar tudo sossegado. É muito profundo o gatilho. É um gatilho de dor. Então, é uma data que me veio assim, né? Que a gente precisa olhar mais para essas dores. Olhar profundamente. Então, quem tiver vocês, observe vocês mesmos. Faz essa auto-observação. O que você está sentindo antes, no dia, como você sente Natal, como você sente Ano Novo, e depois, como vocês ficam. Porque foi isso que eu percebi num campo de muita dor. Mas não é só uma dor de vocês, é uma dor sistêmica. Então, eu conheço gente, acho que vocês, não sei se vocês conhecem, eu conheço várias pessoas que a criança queria uma boneca e depois de idosa comprou uma boneca. Por quê? Porque quando criança não teve uma boneca. Isso daí, gente, para o sistema, ele pode virar um sintoma. Né? O desejo não atendido de uma pessoa, ela vai ser o desejo não atendido da gente. A gente pode estar. Então, às vezes, a dor de vocês é coisa assim que eu percebi. Tem tanta dor que nunca foi olhado para uma questão dessa, e pode virar um sintoma sistêmico. A frustração de nunca ganhar nada no Natal, no Ano Novo. Então a criança registrou, eu não sou nada, eu não tenho merecimento, porque eu não ganho, então muitos dos nossos registros estão nessa época aqui. Uma outra coisa que eu percebi também que eu achei bem forte. Vocês podem perceber, várias pessoas falaram isso, acho que vocês também têm essa observação, né? Que é uma dor da mãe. É a mãe que reúne, era a avó que reunia, né? Então, o que, que a gente colocou Natal no Novo? As avós cozinhando. Ou a mãe cozinhando. Então, tem uma memória da ancestralidade feminina que foi bloqueada. Eu não sei vocês, eu não conheço um homem que fala que vai fazer uma festa ou vai fazer né? Então, a gente pensa em comida, né? Na mãe, nessa memória afetiva da mulher e da avó. E isso tudo, se foi bloqueado da infância, eu não tive da minha mãe e da minha avó, aonde que vai reverberar isso? No nosso sucesso, na nossa prosperidade. Eu não tinha presente, eu não mereci, então hoje eu não mereço. Aí vem, alguém dá meu presente? Não, eu preciso pagar. Eu preciso devolver para a pessoa. Eu não mereço. Por quê? Porque eu não ganhei aquilo lá que eu queria. Tem uma dor profunda. E uma dor que levou muito na minha leitura foi que limpou a de mãe e a de vó. Reunião de família, mais a matriarca ali na sustentação. A matriarca não tem, morreu. É como se a matriarca segurasse todo o sistema, por causa de uma festa que só dava briga. Por quê? Porque tinha esperança que a briga parasse. Na época de Jesus, Jesus veio no coração das pessoas, Jesus vai amolecer. Se a pessoa é ateu, ela não acredita, ela só vai para a festa porque ela quer beber, porque quer comemorar. Ou vai para a festa porque quer ganhar presente da criança. Como que vocês ficam? Melhor? Léo, no meu caso,
Eu sinto mais o saudosismo em relação a isso mesmo, é a reunião de família com a matriarca ali, porque era a minha bisavó que concentrava esse tipo de evento. Então era ela e minha avó na cozinha, minha mãe ajudando e a família toda reunida. Então, assim, é a saudade de estar com a família reunida. Claro que uma tretinha ou outra sempre dava, né? É, família muito grande, mas é a saudade de estar todos ali, coisa que depois que ela faleceu, não consegue mais reunir todo mundo, né? As brigas ficaram muito grandes, cada um foi pro seu canto, começa a ir pra casa de sogra, tudo. Então é essa saudade, mas ao mesmo tempo, eu tenho, por exemplo, o lado do meu pai, a minha avó não faz nada no Natal, não sei o porquê. E o meu avô detesta Natal, porque meu avô não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem ninguém, é só ele. Então, para ele, Natal é só mais um dia. E isso daí, quando a família não gosta, com certeza a sua avó tem um motivo. E aí Sim, vem uma outra coisa também perigosa. Qual é? não Eu não, sei. eu não posso comemorar porque meus avós não gostam. Aí vai na culpa. Eu não sinto essa culpa, não, porque daí eu tenho o outro lado, né? Que comemorava muito. Então, eu gosto muito dessa época de festa. Esse ano vai ser um pouco mais triste, meu primeiro ano divorciada, né? Então, vai realmente remeter a algumas lembranças. Passei 18 natais com meu marido, mas tirando isso, eu sempre gostei de Natal, sempre gostei de festa, Bom, porque mas, tem gente, mas vinha a herança, né, junto com a gente. tem gente que vai ficar com isso, né? Eu não posso comemorar porque minha avó, meu avô não gosta. Tem um motivo que eles não gostam, ou porque é sozinho, ou porque. E às vezes fica na culpa. Entendi. Né? Então eu não mereço comemorar. Ou vai na culpa. Uhum. Por isso que é uma data. Me veio assim, principalmente na hora, né, do coração semente, uma memória de muita dor. Eu não tinha entrado, nunca tinha entrado numa dor profunda assim, de época, sabe? Achei bem interessante que alguém postou, eu falei, eu vou olhar para isso, que eu vou ver como as pessoas reagem, né? É muito grande. É, Gatilha porque você muita, tem muita coisa envolvida, né? as memórias afetivas, né? É muito, É. muitas memórias afetivas. E isso gera, né? Gera ali mesmo uma situação. E aí, o que, que a gente vai fazer, né, Chachá? Então, Por aquela exemplo, festa que marcou, A, a minha sogra, ela gostava de fazer, mas o irmão dela morreu na noite de Natal. ah, então. Pra ela era, né, horrível ter que comemorar o Natal ali. Então, olha, quando há uma situação dessa, pode bloquear o Natal. Então, lá da volta, pode ser que bloqueou porque aconteceu alguma coisa, né? E ninguém É, sabe. meu marido não liga pra Natal comemorar, não tá nem aí também. Ex-marido. Então, tem alguma coisa também nele ali, tem uma dor profunda. É muito interessante. Você vê quantas histórias vêm, né? Sim. Então, quanto a gente precisa olhar. Então, observa isso, sabe? Depois vocês iam compartilhar comigo, compartilhe, mas olhe para essa dor, ou acolhe ela, sabe, nessa época, e fala, eu tenho saudosismo, conversa com esse saudosismo, não vai mudar, eu vou ter que viver daqui para frente, não existe mais isso, né? Essa realidade não existe. Ou se eu posso ir para agradar o outro, eu vou para agradar, mas eu vou com consciência que eu vou para agradar, mas eu vou ali dentro brava para não que o quê? Para não arrumar desculpa para o próximo ano. Às vezes a gente fica doente para o próximo ano não ir. E começa a conversar com a pessoa, sabe? Tem uma pessoa, até preciso, até marquei para mandar um áudio, mas ela já sabe. E ela queria muito que eu fosse pro carnaval na praia. Eu, carnaval, eu nunca gostei de sair. Eu tenho alguns traumas e tenho alguma coisa espiritual que eu não sei, tá? Mas eu tenho algumas coisas de carnaval que eu nunca gostei. Eu ia levar para minhas filhas, porque eu falava assim, não é porque eu não gosto, que eu nunca soube assim. Eu tenho alguma coisa assim, mas eu não sei o que é. E eu tenho alguma coisa espiritual que para mim ele é uma energia muito pesada. Mas para mim, tá? Não, né? Não sou contra quem gosta, nada disso. Eu nunca gostei de música, nada disso. E eu sempre levava elas, ou no matinê, ficava sentada, já avisava que eu não gostava, mas eu levava. E se quisesse desfilar, eu levava, assistia, sabe? Assim, escolhia algum lugar específico,
para mim ficar, não ajeitaiada, não que eu não gosto de festa, mas carnaval não. E aí, a pessoa quer que eu vá na praia. E, eu falei para ela que eu não vou. Agora, mas eu escrevi aqui para mandar um áudio para ela explicando que eu não vou, porque eu gosto de ficar quieta. Eu sempre gostei, depois que eu peguei com a espiritualidade, eu fico meditando, eu fico na minha. Já cheguei a sair numa festinha ou outra, ou num churrasco, assim, mas aquela coisa assim no meio do dia. É um negócio muito estranho. Deve ter mais uma dor por trás que eu não sei o que é. Então, eu respeito minha dor. Então, eu vou mandar um áudio falando, eu não vou por isso, não vou mesmo. E eu vou falar para ela, se você quiser ficar brava, você fica, porque não Aí uma coisa que a gente pode falar, né? Não é com você. Né? Então, eu tenho 52 anos, eu vivo isso mais ou menos em carnaval. Depois que eu tenho consciência, uns 12, minha mãe vinha, eu não ia. De 12, então eu tenho mais ou menos, vou falar para ela, mais ou menos 40 anos que eu vivo todo ano a mesma coisa. Então, não é com você. Entendeu? Não é a pessoa. Então, eu acho que isso também é uma boa fala. Olha, não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. E se a pessoa se frustrar, aí o problema é dela, que ela é adulta, ela vai ter que lidar com a frustração dela. Né? Esse é um bom exercício. E é um bom exercício para a gente ativar a nossa comunicação. Mas ser verdadeiro com a gente, sabe? Até tem uma outra amiga que falou assim, nossa, estou no carnaval, posso ir sua casa? Eu falei, pode vir cá. Você quer silêncio, você quer quietinho? Pode até colocar uma música. Como eu já fui numa chácara com uma amiga, que ela na pandemia, ela falou, Cristo, a gente está ficando louco, a gente pegar uma chácara, e se quiser ir, eu fui todo dia, é pular o carnaval, é só 4, 5 crianças. Colocaram, fiquei na piscina, entendeu? Eu vivo, mas eu não vou lá fazer, porque eu não gosto. Mas não sou conta quem faz. Então, acho que numa festa de Natal, de Ano Novo, acho bem legal também, sabe? Olha, não é com você, é comigo, tá? Valeu o dia de hoje? Bom, né? Eu vou trabalhar o ano que vem, tá? Acho que eu vou colocar isso como meta em dezembro, bem antes, novembro. Pode falar, Filomena. Não, eu ia falar que valeu sim. Né? Que eu acho que esse ano ainda está muito perto para eu tomar essa atitude. Ah, quem sabe? É Nas um próximas. processo, né? Ainda tenho que esperar um pouquinho. Ainda Por não isso, dá para falar. por isso Mas dá para fazer assim, sabe? Vou com consciência, vou tranquila e volto logo para casa. Pronto. Isso é assim sempre. isso. É saber, trazer o doutor adulto. É uma festa que dura, imagina hoje em dia, dura 2, 3 horas. É rápido. Uhum. Então a gente precisa trazer o adulto para cá e dizer, vai que vai acabar rápido. Né? E a gente treina, entendeu? Treina que um Ho'oponopono, treina ali um coração semente, a gente treina a gratidão, treina a boa ação, entendeu? Faz como registro, estou fazendo uma boa ação para a pessoa. Isso me contando que eu não preciso nem mexer em nada aqui, né? Porque daí tem tudo pronto lá. Olha que delícia, eu vou comer tudo pronto, chego, como. Ó, gente, eu tô cansada hoje, tô lá e pode dar uma desculpa. Tô lá com a minha mãe, tô cansada esses dias, olha, eu vou embora dormir, então eu É faço, assim. eu faço. Acabou meia-noite, vou embora. Não, até antes. Então, entendendo, É sabe? tranquilo. Uhum. Muito bom, gente. Obrigada, tá? Foi muito bom. Deu uma. E o ano que vem, com certeza, eu faço pelo menos uns 2 grupos antes. Em novembro, já final de novembro, já fazer com essa colocação dessas datas. Tá joia? Ó, semana que vem eu não. Deixa eu só tirar aqui, deixa eu só fechar.